All right, so we are in the middle of our mini series, The Church of Jesus Dreams. Bom, nós estamos bem no meio da nossa série O Sonho, a Igreja do Sonho de Cristo. And the main point of last two sermons was that we are all Messiah. E o objetivo dos últimos dois sermões foi entendermos que cada um de nós aqui representa o Messias, ou somos Messias. Each one of us is anointed to be a Messiah to others in our communities. Cada um de nós aqui foi ungido por Deus para ser Messias na nossa comunidade. This is Jesus' dream. Esse aqui é o sonho de Jesus. But for this dream to be fulfilled, something needed to happen. Mas entendemos que para que esse sonho possa acontecer, alguma coisa precisa mudar. A new paradigm, as we have discovered, a new thing. Um novo tema, um novo paradigma tem que ser interpretado pela igreja. And we talked about opening of the heavenly sanctuary. E entendemos também a abertura do santuário celestial. And we're talking about God giving us new beginning, giving a new beginning to the church. E entendemos que Deus deseja que a igreja tenha um novo nascimento. The church of Christ was going to be something completely different. A igreja de Deus será algo completamente diferente. Than anything else on this earth. Diferente de tudo que existe na face dessa terra. This was Jesus' dream for the church. Esse era o sonho de Jesus para essa igreja. But to fulfill Jesus' dream, we need to know something about God. Mas para completarmos o sonho de Deus ou para realizá-lo, nós precisamos entender alguma coisa sobre Deus. And this is what we're going to talk about today. E esse é o nosso tema neste momento. Let's pray. Vamos orar. Lord Jesus, we thank you for your presence here. Bom, Pai, nós agradecemos pela tua presença aqui. Thank you that we feel your fellowship, that you are here with us. Agradecemos também pela comunhão que temos aqui entre irmãos. And now once again, as we open your word, Mais uma vez, ao abrirmos a tua palavra neste momento, we pray for your blessing. pedimos a tua bênção. In your name we pray. No seu nome pedimos. Amém. Amém. Do you know something about identity theft? Você já ouviu falar sobre roubo de identidade? Does it happen in Brazil? Será que isso aqui acontece no Brasil? That somebody steals your look at it. Acontece bastante. Anybody here had identity stolen? Alguém aqui já teve identidade roubada em algum documento? All right, you will understand what I'm talking about today. Muito bem, vocês vão entender certinho aquilo que eu vou dizer neste momento. It's a painful thing. É algo doloroso que acontece. It never happened to me, but it happened to my friends. Não aconteceu comigo pessoalmente, mas já tive amigos que passaram por isso. Sometimes it is enough for a thief that photo, birthplace, in some information about your family, enough to steal the identity. Muitas vezes é necessário só ter alguns fatos sobre a sua família para roubar a sua identidade. I have here the most important piece of paper. I didn't bring it with me because I was too scared. In United States. Eu tenho aqui nas minhas mãos o documento americano mais importante. This is a photocopy of not mine, Social Security card. Mas esse aqui é o documento de seguridade social como o CPF americano. And that number that you can see it on the screen, that number is assigned to every American citizen or resident of America, Então, legal resident. Esse número é designado para cada cidadão americano. Cada um tem um número diferente desse. I am not an American citizen, but I have this little thing. Eu não sou cidadão americano ainda, mas eu já tenho esse documento aqui. If somebody lays a hand on this piece of paper, they have your life. Se alguém colocar as mãos nesse documento que é seu, ele pode tomar conta da sua I vida. never give this number to anyone. Eu nunca dou esse número meu para ninguém. And this card with my name and with my number is in a safe place in my house that a thief would not find it. Esse aqui é uma fotocópia do original. Eu tenho o meu documento original guardado em casa para que nenhum ladrão possa pegá-lo. Because they can then steal my identity. Porque se eles o fizessem, eles estariam roubando então a And minha it's a serious identidade. problem in United States at least. E esse é um problema muito sério na América do Norte. People can use your identity to steal money, As pessoas podem usar a sua identidade para roubar dinheiro, to steal your good name, para roubar até mesmo a reputação do seu nome, to begin a criminal career, para dar início a um arquivo criminal, or damage your reputation with fake news. e pode até dar uma falsa notícia no seu nome. It's a serious problem in the States and in Australia and in Europe. É um problema muito sério na América do Norte, na Austrália e também na Europa. Millions of dollars are lost every year. Milhões de dólares são perdidos todos os anos. So I get these phone calls at least once a week. Somebody calls me, hey, you've won $100,000. Então, quase que uma vez por semana eu recebo essa ligação telefônica dizendo: olha, você ganhou $100 mil. But they got a wrong number because I don't gamble.
Mas eles sempre erram o número, porque não sou eu esse nome. And they tried to get my bank account number so I can give it to them so they could put the money into it. Então eles tentam conseguir o número da minha conta bancária para que eles possam depositar ali o dinheiro. But first they will ask you to send something to them. Mas eles sempre pedem que você envie uma certa quantidade de dinheiro And I antes. know many people who got hooked and lost a lot of money. E eu conheço bastante gente que acabou entrando, caindo e sendo pego nesse tipo Are you de... translating what I'm saying? So why are they laughing? They've been through that. Okay, he tells me that you've been through this kind of situation, Ele está right? estranhando a reação, mas isso é algo mais comum do que ele imagina aqui. It just happened to my parents about a month ago. Diz que aconteceu com os pais deles há um mês atrás, mais ou A man menos. is calling my father, and my father cannot speak super good English. E eles acabaram pegando muito dinheiro do pai dele porque ele não fala muito bem o He's a inglês. retired pastor in Australia. E ele é um pastor aposentado na Austrália. And they call him from taxation office. Então eles ligaram lá como se fosse um escritório de contabilidade, And they're telling him that he owes money. dizendo para ele que ele deve dinheiro do imposto de renda. And if he doesn't pay right away, they'll put him to prison. Que se ele não pagasse imediatamente essa quantia, ele seria colocado na cadeia. And my father got scared because it sounded serious. E o pai dele ficou assustado porque o cara parecia falar sério. He spent half an hour on the phone trying to explain that he doesn't own the money. E ele gastou quase meia hora no telefone tentando dizer que ele não tinha aquela quantidade, And de he dinheiro, doesn't want to go to prison. mas que ele também não gostaria de ser preso. And the more he tried to explain this thing, the more those people tried to convince him that he is guilty. E quanto mais ele tentava explicar essa situação, mais as pessoas buscavam persuadi-lo de que ele é culpado. And they said, you have to pay $3,000 right away, or tomorrow police will be knocking on your door. E eles diziam, você precisa transferir esses $3.000 hoje, senão amanhã a polícia vai bater na sua porta. But by half an hour, my father thought something's not right. E uma meia hora depois, o pai dele percebeu, não está tudo certo nessa história. He said, give me your name and your account, and your number, and I will try to find out something about you. E então o pai dele disse, olha, me dá o seu nome e o seu número e eu vou tentar descobrir então esses dados. Click, E o homem então desligou o telefone. click on the phone. I often get phone calls trying to fix my computer. Muitas vezes eu recebo ligações de pessoas que querem consertar o meu computador. And they say, your computer has a virus E eles dizem, olha, o seu computador está com vírus. and ruining your computer. E ele está arruinando todos os seus arquivos. And sometimes I go along. E às vezes eu até sigo com essa história. So they say, okay, go to your computer. E eles dizem então, olha, entre agora no seu computador, Open Windows. abra então ali o Windows. So I go to my Windows and open my Windows. Então ele vai lá e abre então as janelas da casa. And they don't realize I have a Macintosh. E eles não percebem que eu não tenho Windows, eu tenho um Macintosh. No viruses. Não existe vírus para Macintosh. But anyway, identity theft is not a new thing. Veja, roubo de identidade não é brincadeira. Just think about Jacob and Esau. Pense, por exemplo, no caso de Jacó e Esaú. They stole identity, right? Houve um roubo de identidade naquela história. This afternoon I want to talk about identity theft on a grand scale, universal scale. Mas eu gostaria nessa tarde de conversar com você sobre o roubo de identidade assim numa escala universal. Because it happened to God himself. Porque isso acabou acontecendo com o próprio Deus. Each one of us has different image of God. Cada um de nós aqui tem uma imagem diferente de Deus. And I would like to just ask you to do something, just a little thing, okay? Think for a moment, answer this thing. For me, God is like. Vamos fazer um exercício prático nesse momento. Imagine, responda para si mesmo. Como, para mim, como é Deus? Think about it. An image, for me, God is like. What would you say to someone? For me, God is like something. Então pense numa definição que você teria se fosse para explicar para alguém. Olha, Deus é desse jeito. Okay, and I would like you to turn to your neighbor and answer the question. Então eu gostaria que você virasse agora ao seu vizinho e respondesse essa pergunta para ele, então. Compartilhem as respostas aí. All right, okay. So Muito bem. let me do a test for you. You Deixa eu- talk to your neighbors now. Vamos fazer um teste agora. Converse aí com o How seu vizinho. many matches do you have? Identical picture of God. Quantos aqui conseguiram dar a mesma resposta um para o outro? You married, that's Ah, why. vocês são casados, é por isso. Okay, but you heard different things, right? Mas a maioria ouviu coisas diferentes, certo?
Every one of us has a different picture of God, different understanding of God. Veja, cada um de nós aqui tem uma percepção diferente de Deus. You know, sometimes we ask people, do you believe in God? Muitas vezes a gente pergunta para as pessoas, olha, você acredita em Deus? If they say yes, we say, yes. E se eles confirmam, a gente também comemora. And we leave it at that. E a gente acabou de fazer isso. Simple, uncomplicated question. Pode complicar uma pergunta simples. We think that I ask Asilo, do you believe in God? And he says yes, that we believe in the same God. Nós perguntamos para alguém se ele acredita em Deus e se a pessoa responde que sim, a gente acha que é o mesmo Deus que nós acreditamos. But it may not be so. Mas pode não ser verdade. I have a friend Eu tenho um amigo who likes to talk to atheists, que gosta de conversar com os ateus. and he baits them on the plane. Baits, like invites discussion E without asking. ele começa discussões ali sem perguntar. Ele começa discussões com os ateus. So when he travels, he reads religious books. Então, geralmente quando ele viaja, ele fica lendo ali livros religiosos. And very often, when he reads a book, the next person will go like. E frequentemente, quando ele está lendo algum livro, a pessoa que está ao lado começa também a dar And uma espiada. sometimes they ask a question. E algumas vezes as pessoas perguntam alguma coisa. So he was sitting once next to an atheist. Então, certa vez ele estava sentado ao lado de um ateu. An atheist asked him, "What are you reading?" E então esse ateu perguntou para ele, o que você está Oh, this lendo? is a book about God. E ele disse, olha, isso aqui é um livro sobre I don't Deus. believe in God, the atheist E ele said. respondeu, olha, eu não acredito em Deus. So my friend said, "Tell me about God you don't believe in." Então o meu amigo perguntou, mas descreva esse Deus em que você não acredita. So that guy began to talk about the God he doesn't believe in. Então aquele homem começou a explicar qual era o tipo de Deus, quem era o Deus que ele não I acreditava. don't believe in God who fries people for eternity in hell. E ele dizia, olha, eu não acredito num Deus que vai queimar as pessoas pela eternidade no inferno. And he's telling him about the bad God he doesn't believe in. E ele começa a descrever ele então daquele Deus malvado que ele não acredita. So my friend said, "You know what? I don't believe in that God either." Então meu amigo virou-se para ele e disse, olha, quer saber? Eu também não acredito num Deus. Really? Então o cara perguntou, mas And they had a sério? good discussion. E eles começam então uma discussão. Why do we have a different understanding of God? Por que nós temos um entendimento diferente de Deus? You know, often it is upbringing, education, society, environment. Muitas vezes é o jeito que a gente cresceu, a sociedade, o ambiente em que estamos. You know, I told you this morning in a sermon that children see God through the prism of who we are as fathers. Sabe, nessa manhã eu estava dizendo como as crianças enxergam Deus através do prisma como nós somos como pais. And we are fallen human beings. E nós somos seres humanos caídos. And as a result, as adults, people see God in a different way. E como resultado, como adultos, nós enxergamos Deus de maneiras diferentes. So we all have a different image, different understanding of God. We see God, like Paul said in chapter 13 of 1 Corinthians. Portanto, cada um de nós aqui tem uma visão diferente, porque vemos a Deus talvez de uma forma obscurecida. We see him like through a dim mirror, dim glasses. Nós percebemos Deus como se fosse através de um vidro escurecido. Those of you who wear glasses, you understand what I'm talking about. Aqueles que têm óculos, que usam óculos aqui, entendem o I que eu hate estou having falando. dirty glasses. E é difícil quando você fica com os óculos And I'm sujos. a compulsive glasses cleaner because I like to see sharp. E eu gosto de limpar sempre os meus óculos porque eu gosto de ver claramente aqueles que estou So it enxergando. is like we're seeing God through dirty glasses. Então muitas vezes é como se estivéssemos enxergando a Deus com os óculos sujos. All because of sin. Tudo por causa do pecado. And here we begin to talk about someone who attempted to steal God's identity. E aqui nós vamos conversar sobre alguém que buscou roubar a identidade de Deus. How did this begin? When? Como isso começou? Aonde foi? It's a 3-act tragedy. É uma tragédia em 3 atos. And here is the act 1. E aqui está o primeiro ato. It happens still in heaven. Acontece ainda no céu. The entire universe knows who is God. O universo inteiro sabe quem é Deus. All beings know him face to face. They know him. Todas as criaturas conhecem Deus face a face. At some point of history of the universe, something changes. Em algum ponto da história da eternidade, algo mudou. We as Adventists know this as great controversy. E nós como adventistas entendemos, conhecemos isso como o grande conflito. Lucifer couldn't be God. He was a creature. Lucifer couldn't be God. Lúcifer não podia ser Deus, mas ele gostaria de ser. But he wanted to be God. E ele queria ser assim como Deus. He did everything to destroy God's reputation, to steal God's identity. E ele fez e usou todos os seus esforços para destruir a reputação de Deus e roubar a sua identidade. So that other beings would follow him
and not God. para que as criaturas seguissem a Lúcifer And e não a Deus. many heavenly beings lost faith in God E muitas das criaturas acabaram perdendo a fé and em were Deus thrown to earth. e foram lançadas para a This terra. is Act 1. Esse aqui é o primeiro ato da história. Acts 2 happens in the Garden of Eden. O segundo ato acontece no Jardim do Éden. Eve meets the serpent. Eva se encontra com a serpente. And it is exactly under that tree that Satan steals identity of God for humanity. E é exatamente ali embaixo daquela árvore que Satanás rouba a identidade de Deus para a humanidade. And the history of the world is changed forever. E a partir daquele momento, toda a história da humanidade é completamente mudada. The serpent becomes the God of this world. A serpente se torna o Deus deste mundo. It is exactly at that moment, for the first time in history of humanity, that sin covers the face of God. We get dirty glasses. E é a partir daquele momento exatamente que a nossa visão de Deus começa a ser deturpada. To this day, Satan is trying to destroy the image of God, try to steal his identity. E até hoje, Satanás continua tentando destruir a reputação e roubar o nome de Deus. And he represents himself as the God of the universe. E ele acaba se apresentando ao universo como o Deus desse mundo. Some time ago, I found in our library a very interesting book. Algum tempo atrás encontrei esse livro muito interessante numa livraria. The title of this book is America's Four Gods. E o título do livro é esse: Os Quatro Deuses Americanos, ou Quatro Faces de I Deus da América. slightly adjusted the title, The Fifth Face of God, building on this America's Four Gods. E eu ajustei um pouquinho o nome do título dizendo A Quinta Face de Deus. So the subtitle is What We Say About God and What That Says About Us. O subtítulo do livro é esse: O que dizemos sobre Deus e o que isso diz sobre nós. Authors did the research and interviewed lots of people everywhere. O autor acabou fazendo uma pesquisa e entrevistou várias pessoas em vários lugares. And I suspect that the answers would be the same in Europe, Australia, Brazil, to the questions that they asked. E eu assumo que as respostas seriam bem parecidas, tanto na América como na Austrália, na Europa e mesmo aqui no Brasil. And the question was, tell me about the God you believe in. E a pergunta era exatamente essa: conte ou me explique quem é esse Deus em quem você acredita. It's a fascinating book about American society, but it also about other societies. E é um livro fascinante sobre a sociedade americana, So I'd like mas to- também conta muito sobre a I'd nossa like to read sociedade. a couple of paragraphs. E eu gostaria de ler uns 2 parágrafos com vocês aqui. Primeiro, apesar da alta em torno do novo ateísmo, os Estados Unidos continuam sendo uma das nações mais religiosas do mundo. Na verdade, 95% dos americanos acreditam em Deus, um consenso raro na vida americana. Os maiores abismos da nação não estão entre ateus e crentes, ou entre aqueles de diferentes religiões. O que nos divide, mostra esse livro inovador, é como concebemos Deus e o papel de Deus que Ele desempenha na nossa vida diária. Com base nas pesquisas mais abrangentes e esclarecidas já realizadas das crenças religiosas americanas, o livro explora sistematicamente como os americanos enxergam a Deus. What comes next is very interesting. Listen to this. Veja o que vem logo a seguir. Preste bem atenção. Com base em sua pesquisa, os autores argumentam que muitas das divisões sociais e políticas mais difíceis da América surgem de convicções religiosas que são profundamente mantidas, mas raramente discutidas. Trabalhando com dados de uma pesquisa única com milhares de americanos em uma série de entrevistas minuciosas, os autores retratam a diversidade cultural da América em uma fonte final: diferentes crenças sobre Deus. Isn't it interesting? Não é interessante isso aqui? Our divisions arise from different understanding of God. Nossas divisões, elas surgem de diferentes visões sobre Deus. Think about it. Pense nisso agora. If you view God differently, Se você vê a Deus de uma maneira diferente, it will affect your views on variety of things. isso vai afetar a sua visão em uma variedade de coisas. Very interesting thought. Esse é um pensamento muito poderoso. Let's keep reading. Vamos continuar lendo. Os autores apresentam que, independente da tradição religiosa ou a falta dela, os americanos adoram 4 deuses distintos. Primeiro, o Deus autocrático, engajado, julgador e castigador. Segundo, o Deus benevolente, que nos ama apesar das nossas falhas. Terceiro, o Deus crítico, que cataloga nossos pecados e nos punirá por eles. Quarto, o Deus distante, aquele que está afastado do mundo e não intervém nos seus assuntos. 4 different gods. Todos são deuses diferentes. But listen to what they're saying now. Mas preste atenção naquilo que eles dizem agora. Os autores mostram que essas 4 visões de Deus
formam as nossas visões do mundo e que estão entre os mais poderosos prognósticos dos nossos sentimentos sobre as questões mais controversas da América. Este livro fornece um retrato inestimável de como vemos Deus e, portanto, como vemos praticamente todo o resto. It's a fascinating book. Isso aqui é um livro It fascinante. gave me a lot to think. Deu muita coisa para eu pensar e imaginar. Because as I read that book, I was thinking, what is my understanding of God? Porque conforme eu ia lendo o livro, eu ia me questionando qual é a minha visão de Deus. What kind of influence in my understanding of God had my family, my work, my school, which was atheistic school, my relationship with others? Imagine o quanto isso não influencia a minha vida familiar, a minha vida dentro da igreja, a minha vida no trabalho, e o quanto isso não afeta o meu relacionamento com outros. And then I thought about our Seventh-day Adventist church E aí eu pensei na nossa igreja adventista do sétimo and dia. controversies and discussions that we have among ourselves E as controvérsias, discussões e argumentos que temos entre uns e outros. on Trinity, the nature of Christ, obedience, ordination, all kinds of discussions. Discussões que temos sobre a Trindade, sobre a natureza de Deus, sobre ordenação e sobre outras discussões. And I wondered to myself, is there reason for those divisions among ourselves? Is a different understanding of God that we have? E eu comecei a me perguntar, será que essas divisões ou diferentes ideias não têm a ver com a nossa visão que temos diferente, cada um sobre Deus? So now you see that the simple answer yes to the question, do you believe in God, Agora você percebe que responder simplesmente sim à pergunta se você acredita em Deus is not enough. não é suficiente. You have to ask a next question, what kind of God do you believe in? Você tem que fazer a próxima pergunta, que tipo de Deus você acredita? And then where do you get your image of God? Da onde você extrai a sua imagem de Deus? What in my upbringing brought this kind of image of God? O que no meu crescimento acabou gerando essa imagem sobre Deus? And here's an important question. E aqui está uma pergunta What importante. kind of influence people in my church had on my view of God? Que tipo de questionamentos das pessoas da minha igreja trouxeram essa imagem diferente de Is Deus? my God the same as your God? Será que o meu Deus é o mesmo Deus que você tem? The reality is that all our pictures of God are dimmed by satanic lies. E a verdade é que todas as visões que nós temos sobre Deus estão de alguma forma deturpadas. Fortunately, God did not leave us in the dark. Mas veja, Deus não nos deixou abandonados no We escuro. have His revelation, Nós temos a sua revelação. and we can find about God who He really is. E nós podemos descobrir com Ele quem Ele de fato é. The book America's Four Gods is really generalization, Sabe, esse livro, Os Quatro Deuses Americanos, é uma generalização. because people have people are not categorized like this. There could be a mixed understanding of Porque as God. pessoas não separam exatamente nessas categorias. Muitas vezes elas misturam, distorcem entre umas e outras. And when I thought about it, I thought, how would God want us to view Him? What would He tell us about Himself? Portanto, eu comecei a imaginar o que será que Deus gostaria que nós enxergássemos dele. That He is distant, indulging, Será que ele é distante? Será que ele é indulgente? critical? Será que ele é um Deus crítico? I don't think so. Eu não acho que seja assim. We would like to think of Him as the ruler of the universe, Lógico, gostamos de acreditar que ele governa o nosso universo, invested in the affairs of this earth, que desde o início ele esteve presente na história desse that He is a planeta, judge que ele também é um juiz, who loves us and wants to forgive our sins, que nos ama e quer perdoar os nossos and pecados, who sent His only Son to redeem us. e que enviou o seu próprio filho para nos redimir. But is this all we can say about God? Mas será que isso é tudo que podemos dizer sobre Deus? In the scripture we find image of God that we don't often talk about. Nas escrituras nós encontramos uma descrição de Deus sobre a qual nós pouco falamos. It is absent in this book Está ausente da descrição desse livro aqui. because nobody thinks about it. Parece que ninguém discute ou pensa muito sobre It isso. is an image of God that is so foreign to us that it's difficult to embrace. E é uma visão que para nós é tão difícil associar com Deus que é difícil da gente entender. Most often because it's not culturally acceptable. E talvez seja porque a nossa própria cultura não aceita essa And imagem. yet this is the God, by this image He introduces Himself to us in the scripture. Mesmo assim, é esse Deus que dessa descrição se introduz e se apresenta a And nós. this is what I call the fifth face of God. E essa é a que eu chamo a quinta face de Deus. In order to find out something about this God, we need to embrace certain methodology.
E para a gente descobrir exatamente quem é esse Deus, precisamos usar uma metodologia. So this methodology is found in John chapter 14. Once again, we're going back to John chapter 14. E a metodologia se encontra em João capítulo 14, This is a very important chapter. e é um capítulo muito importante. I'm so happy that Pastor Silvio began yesterday this series with the words in this chapter. E eu estou muito feliz porque o pastor Acílio começou a nossa série, deu início a ela com este capítulo. So the methodology that we're going to choose is in John chapter 14 verses 8 to 10. Portanto, a metodologia que vamos utilizar agora está contida no capítulo 14, And I'll aqui no ask versos 8 a 10. Acilio Jr. to read verses 8 to 10. Vamos ver versículos 8 a 10. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Okay, so here's our methodology. Portanto, essa aqui é a nossa metodologia. Who have seen Jesus have seen the Father. Aquele que viu Jesus, viu o Pai. Therefore, if you look at Jesus, Portanto, se você olhar para Jesus, you see God. você consegue enxergar Deus. Did you catch this? Entendeu essa ideia? If you look at Jesus, Se você olhar para Jesus, you see God. você também está olhando para Deus. Of course, they are one. They are É claro one. que eles são apenas um. We believe in the doctrine of the Trinity. Nós acreditamos na doutrina da Trindade. And we cannot entirely put the equal sign there because they're different persons. E não podemos colocá-los todos em níveis iguais porque são três pessoas. But nevertheless, they are one. Mas mesmo assim, eles são apenas um. So now we have a methodology. Jesus, the Father. Portanto, agora nós temos uma metodologia. Quem vê Jesus, vai ao Pai. In other words, if we have Father, we have Jesus. Se temos o Pai, também temos Jesus. So once again, if we have Jesus, we have the Father. Portanto, mais uma vez, se temos Jesus, temos Did o you Pai. catch the methodology? Você entendeu essa metodologia? It is revolutionary. E isso aqui é algo revolucionário. Our translations in the Bible don't really express what I'm going to show you today. Veja, a Bíblia não expressa exatamente do jeito que eu vou mostrar para você hoje. One of the most fascinating passages in the Bible that is so important to the evangelists, E uma das passagens mais importantes para os evangelistas, it occurred in 3 books, Matthew, Mark, and Luke. acaba se repetindo em 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas. So I'd like to take you to chapter 10 of the Gospel of Mark. Gostaria de ir para Marcos no capítulo 10. And I would like to just read with you the couple of verses there. Eu gostaria de ler com vocês alguns versículos aqui deste capítulo, Marcos, capítulo 10. Okay, let me just introduce what's happening here. Deixa eu introduzir, apresentar o que está acontecendo aqui. In verse 35, No versículo 35, you have James and John, the sons of Zebedee, who came to him. temos aqui Tiago e João, que And they vieram até say- Jesus. We want you to do what we want you to do. E eles chegam para Jesus e dizem, olha, queremos que você faça aquilo What- que nós queremos que você What do faça. you want me to do? E ele pergunta então o que vocês querem que eu faça. And Jesus replied, let one of us sit at your right hand and the other one at your left hand in your glory. E eles disseram, olha, nós queremos sentar um à sua direita e outro à sua esquerda lá na And I have a glória. question for you. What are they asking for? Agora eu pergunto para vocês, o que é que eles estão pedindo para Jesus? What do they want? O que vocês querem? They want power. Eles querem poder. They want ruling over other people. Eles querem reinar sobre os outros povos. And let's skip to verse 41. Vamos agora até o versículo 41. When the 10 heard about this, they became angry with James and John. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. So let me ask you another question. Why are they angry? Deixa eu te perguntar uma coisa, por que eles ficaram indignados com João e Tiago? Por que eles Because- ficaram? They want the same, right? Porque eles queriam o quê? Também a mesma? And A mesma coisa. I can imagine the disciples saying, why didn't we think about it first? E eu posso imaginar os discípulos se questionando, por que não pensamos nisso antes? And I can imagine Jesus being completely exasperated. E eu percebo agora Jesus completamente He's decepcionado. been with them for a while now, Ele esteve com os discípulos por algum tempo and já. they still don't understand. E parece que eles não entendem. So he gathers them together in verse 42, Então vamos aqui no versículo and he 42. says, you know that those who are regarded as rulers and Gentiles lord it over them, and the high officials exercise authority over them.
E ele diz, olha, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. And here comes the really important something that tells us something about Jesus. Very important thing. E aqui vem a grande revelação que nos diz algo muito importante sobre Jesus. He says, not so with you. Verso 43, não será assim entre vocês. Not so with you. Não será assim entre vocês. And then he introduces a revolution. E aqui Jesus começa a apresentar a sua revolução. It was revolutionary thinking. Era um pensamento revolucionário. Instead, whoever wants to be great among you must be your servant. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, And deverá ser o servo. whoever wants to be first must be slave of all. E aquele que quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para and to servir. give his life as a ransom. E para dar a sua for many. vida em resgate a muitos. So here we have a revolution. Aqui, portanto, nós encontramos uma revolução. And sometimes our translations are not exactly what Greek says to us. E algumas vezes na nossa tradução nós não encontramos o sentido exato da palavra I grega. checked the Portuguese Bible online and it was not translated properly, but you had a proper translation. Eu conferi a tradução online em português e nós não encontramos muita fidelidade, mas essa tradução é mais fiel. So let me show you what the verse says. Portanto, deixe-me mostrar aquilo que o versículo diz. First of all, whoever wants to be great must be your servant, which is the Greek word diakonos. Primeiro, aquilo que diz aqui, aquele que quer ser grande tem que ser primeiro um servo, que a palavra grega que aparece é diakonos. And I could not understand Wagner at all, a little bit, but I understood the word diakonos. E eu não And, entendi muito do sermão do pastor Wagner, mas eu entendi esse termo diáconos. and I understood another word, escravo. E eu entendi uma outra palavra também, escravo. For whoever would be first among you must be slave of all. Veja o que ele diz, pois aquele que quer ser o primeiro entre vocês deve ser o escravo dos demais. And the Greek word that the best translates Portuguese is escravo. E a melhor tradução para esse termo que aparece aí é de fato a palavra escravo. For the Son of Man did not come to be served, to serve and to give his life as a ransom for many. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida a favor de So we muitos. have two very difficult words here that Jesus describes himself. He applies those words to himself. Veja, agora nós temos dois termos muito difíceis de entendermos, porque Jesus aplica esses termos assim. One is servant, servo, diakon, which is diakon, O diakonos. primeiro termo é o termo servo, que vem da palavra diáconos, And the other one is escravo. e a segunda palavra, o segundo termo é escravo. Escravo. Escravo mesmo. Only when you look at the original, you can see Jesus, how he nuances the whole message in this passage. Só quando vamos ao termo original em grego que conseguimos entender as nuances e profundidade da Why palavra is de it Cristo. that in many of our translations, the word slave is translated as servant? Por que muitas das nossas traduções trazem o termo escravo traduzido como servo? Why do we avoid the word slave? Por que nós evitamos a palavra escravo? Because it's an awful word. Porque para nós é uma palavra repugnante. Nobody likes the word slave. Ninguém gosta do termo escravo. Nobody. Ninguém gosta. You know, Princessa Isabel didn't like this institution and she wanted to get rid of it. Como você se lembra, a princesa Isabel não gostava da escravidão e ela queria se livrar dela. Nobody wants to be slave. Ninguém quer ser escravo. Being a slave is bad. It's bad Ser um associations. escravo é algo mal para a sociedade. So why did Jesus use such an awful, terrible word? Agora, por que Jesus usou um termo tão terrível para descrever a si? You know, in his times, the people, diakonos and doulos, they were people of the lowest class. Você sabe que na época de Jesus, esses diáconos, os servos, eram as pessoas do nível mais Escravo. baixo da sociedade, os escravos. They were people who did jobs that nobody else wanted to do. Eram as pessoas que faziam trabalhos que ninguém mais queria fazer. They were worst kind of jobs in the society. Eram Nobody os would touch piores them. empregos que a sociedade tinha, ninguém queria trabalhar And nisso. Jesus calls himself servo Agora, escravo. Jesus descreve-se a si mesmo dizendo, olha, eu sou servo e também sou escravo. And then he tells us, his church, to think of us like that. Agora ele fala para a sua igreja, olha, imagine entre vocês que será assim. And he gives us example how we should treat others. E ele agora começa a dar um exemplo de como deveríamos tratar uns aos outros. Not to treat them as slaves, Não tratar as pessoas como escravos, but to treat ourselves
as the slaves. mas tratará nós mesmos como se fôssemos escravos. So we have two ways of leading our lives, two ways of being leaders in the church. Agora, existem duas maneiras de vivermos a nossa vida e sermos líderes na igreja. There is a pagan way, Primeiro, existe o caminho pagão. as non-Christians live, Não é o caminho cristão, né? as according to Jesus they exercise authority over them. Como diz aqui Jesus, se você quiser ter autoridade sobre eles. And then there is Jesus' way. E então existe o segundo caminho, que é o caminho de Cristo. This is different thing altogether, different paradigm, different way of viewing work in the church. Perceba que são dois paradigmas completamente diferentes, mas que Jesus introduz para a sua igreja. And notice that disciples thought opposite about themselves. E perceba que os próprios discípulos pensavam de maneira oposta. Every occasion they could, they argued about what? You know. Em cada ocasião que eles podiam, eles discutiam entre si sobre o quê? Who is greater? Quem Who is é bigger, o maior? right? Quem é o mais Who is poderoso? greater? And Jesus tells them, not so with you. E Jesus diz para ele, ó, não será assim entre vocês. Not so with you. Não será assim entre vós. Can you ask everybody to repeat that loudly? Podemos repetir todo mundo junto aqui? Não será assim entre vós? Vamos lá? Não será assim entre vós. Again. Mais uma vez, não será assim entre vós. One more time. Uma vez mais, não será assim entre vós. I hope you remember that. Eu espero que vocês lembrem disso. The fact that Jesus repeated this over and over to the disciples means that they had a problem accepting this or understanding what Jesus means. E o fato de Jesus ter repetido isso diversas vezes mostra que eles tinham um problema sério em entender isso. They were unable to think in this new paradigm Eles não tinham capacidade de enxergar Jesus nesse novo because they were paradigma, locked in the old paradigm. porque eles estavam travados nesse paradigma antigo. They were unable to move to a different way of thinking. Eles estavam incapacitados de mudar a sua maneira de pensar. It was impossible for them to comprehend that Jesus would use the lowest group of people to represent his work and his mission in the world. Para eles era incompreensível que Jesus usaria o nível mais baixo da sociedade para comparar-se a si mesmo e aos seus seguidores. But you know what? Mas quer saber? We can think bad about the disciples, Podemos até criticar os discípulos, but we have the same problem today. mas provavelmente nós temos o mesmo problema entre nós hoje. The disciples only understood this idea after the resurrection, after the pouring of the Holy Spirit. Perceba que os discípulos só entenderam essa realidade depois da ressurreição e depois do derramamento do Espírito This is when Santo. they finally got it. Foi somente lá na frente que eles finalmente entenderam. When you read their letters, you will realize that all of them refer to themselves as servos and escravos. Perceba que nas cartas mais à frente, cada um deles descreve a si mesmo como servo e escravo. It's all over the New Testament. Esse é um tema que segue todo o Novo Testamento. A couple of years ago, I worked on this word escravo and servo, and I tried to find as many words in the Bible occurrences where it occurs. Alguns anos atrás eu fiz uma pesquisa na Bíblia sobre esses dois termos, em quantas vezes aparecia, em quais situações. I was amazed how many times Paul, John, James, and others use these words talking about themselves. E eu fiquei maravilhado ao ver quantas vezes Paulo usava, João usava, Tiago usava isso para descrever assim. They understood Parece que eles entenderam. after the Holy Spirit was poured in. Depois que o Espírito Santo foi derramado, eles entenderam. And I don't have time to go through every place where we find this word. E não temos tempo hoje para encontrar todas as referências, But I'll just give you one example. mas eu vou dar para vocês um exemplo. In Galatians 5:13 we've got this word escravos, serve or slave one another humbly in love. Em Gálatas 5:13 nós encontramos aqui, sejam escravos uns dos outros em amor. This is amazing, isn't it? Isso aqui é fascinante, não é mesmo? But we have an amazing example. Mas nós temos um exemplo And maravilhoso. I heard this already in Dr. Wagner Kuhn's presentation. E eu ouvi isso aqui já na apresentação do Dr. Wagner. And I'm sure he explained it beautifully, but I need to read it with you again. E eu sei que ele explicou isso aqui de maneira completa, mas eu gostaria de ler com vocês novamente. In your relationship with one another, No relacionamento que vocês tiverem entre si, have the mindset of Christ. vocês devem ter o mesmo modo de pensar que That Cristo tinha. means adopt the attitude of Jesus. Quer dizer, vocês devem adotar a mesma atitude de Jesus. Be like Jesus, Sejam como Cristo. who being the very nature God,
did not think equality with God something to be grasped, que tendo a mesma natureza de Deus, não tentou ficar igual a Deus. but made himself nothing. Pelo contrário, ele abriu a mão de tudo e se tornou como um nada, um escravo. The word is zero. A palavra que aparece ali é zero mesmo. How much is zero? Quanto que é zero? Nothing. Nada. Zero is nothing. Zero He não é made nada. himself nothing by taking the very nature of escravo. Então Jesus se fez nada ao se referir a si mesmo como escravo. How am I supposed to understand that? Como é que eu devo entender esse texto? This is strange stuff. Isso aqui é um assunto estranho para mim. So who is Jesus? Quem é Jesus? We call him Lord, King and Savior. Nós chamamos ele de Salvador, de Senhor e Rei. But not often we see him as slave, Mas raramente nós gostamos de enxergar Jesus como um escravo. servant slave. Como um escravo, como um servo, alguém This serve. is hard to hear. Isso aqui é difícil para a gente escutar. Why did Jesus use such harsh words to introduce himself to us and describe his mission? Por que Jesus usou essas palavras tão duras I e mean, ríspidas para descrever-se a si mesmo? Greek is a very rich language. He could have used many different words. Perceba, o grego é uma língua extremamente rica, poderia ter usado diversos outros títulos. Why is he using escravo and servo? Por que arriscar descrever-se a si mesmo usando as palavras escravos e servo? And why did the disciples follow the example of Jesus and describe themselves as escravo and servo? E por que que os discípulos depois usaram o mesmo termo de Jesus, se descrevendo também como escravos Oh, e I know servos? why. Eu acho que sei por I quê. know why. Eu sei por quê. This is the greatest secret of Christianity. E esse é um segredo máximo do cristianismo. Greatest secret. Jesus knew that secret. Esse era aqui o maior segredo. Jesus conhecia o And segredo. he knew that success of Christianity will depend on disciples and his church understanding this. Perceba que o sucesso da igreja cristã dependeria dos discípulos entenderem a realidade sobre si mesmos. And this is why we have another story, E é por isso que temos uma outra história. another act, Act 4. Veja que esse agora é o próximo ato, o ato 4. The Gospel of John, chapter 13. Evangelho de João, no capítulo 13. It's a familiar scene. Essa aqui é uma cena bem familiar para a gente. We meet Jesus who, together with his disciples, celebrates Passover. Percebemos que Jesus está se reunindo com seus discípulos para celebrarem a Páscoa. They are in the upper room. E eles estão ali em cima. This is the last time with Jesus, É provavelmente o último episódio que eles estão juntos com Jesus. except they don't know it. Só que eles não sabiam disso. Because just yesterday, Jesus rode into Jerusalem on a donkey, Porque num dia antes, Jesus tinha acabado de entrar em Jerusalém montado em cima de um and jumento. he was proclaimed the king. E ele foi proclamado pelo povo como o rei. They don't know this is the last time they're going to be with Jesus, Os discípulos não sabem que é essa a última ocasião que estarão com Jesus. but Jesus does. Mas Jesus sabe. So, at the beginning, we find out that Jesus and his disciples just finished the meal. Portanto, aqui logo no início descobrimos que Jesus e os discípulos estavam terminando a The refeição. disciples were very familiar with this tradition. Os discípulos conheciam essa They grew tradição. up with this. Every year they celebrated Passover Desde pequenos, todos os anos, eles já tinham crescido com in essa exactly the celebração. same way, always. E eles faziam sempre a They celebração da would Páscoa do mesmo jeito. they would gather around the table and say there is one God when the lamb was placed on the table. E eles sabiam que todos os anos estariam em volta na mesa, observando ao Deus ao ver o cordeiro morto na mesa. They knew the taste of wine and bread Eles conheciam o sabor de tanto o vinho quanto o pão. because in every house in Israel they did the same thing. Porque em cada casa de Israel eles comiam a mesma coisa. And more, when a rabbi had disciples, rabbi did this with their disciples. E quando um rabi tinha os seus discípulos, o rabi fazia isso com os seus discípulos. This was accepted custom. Isso aqui era um costume já This is padrão. what the disciples expected from their rabbi to conduct the Passover. Isso é o que os discípulos esperavam do seu rabi ao conduzir a Páscoa. And Jesus is doing everything right. E Jesus está seguindo o script da maneira correta. But this evening is different. Mas nessa noite, algo diferente. And disciples are anxious. Os discípulos estão ansiosos. They're trying to cover it up, but they're anxious. Eles estão tentando disfarçar, mas eles estão com ansiedade. Finally, Luke in chapter 22, verse 24, tell us that they begin to argue. Finalmente, em Lucas 22, verso 24, descreve que eles começaram a discutir. And they begin to argue who is the greatest. E eles estão discutindo quem é o maior. Which one is the greatest? Qual de nós aqui é o mais importante? Do you know why they're arguing this at that very point? Sabe por que eles estavam discutindo naquele momento?
Why are they arguing at this very point, just before Passover? Por que eles estão discutindo naquele momento, logo antes da celebração da Páscoa? There's one item in the room that is at fault. Existe um item naquela sala que está faltando. One item. Só um item. Ellen White, in Desire of Ages, gives us a hint why they were arguing. Ellen White nos dá uma dica por que eles estavam discutindo naquele momento. Because at the door there was untouched water, bowl with the water at the door. Porque logo na entrada, na porta, existia ali uma bacia com água. And that was okay, but there was no servant at the bowl to wash the feet. E eles estavam preocupados porque essa era uma cena comum, mas não existia ali nenhum servo para lavar os pés. In their hurry, they forgot to find a servant who would wash the feet. E na pressa deles, eles haviam esquecido de trazer um servo para lavar os pés. You know, washing the feet was a very unpleasant task. Sabe, essa tarefa de lavar os pés era algo muito humilhante. It was a rather disgusting thing to do. Era algo, chegava a ser nojento até. Nobody wanted to do it in their right mind. Ninguém gostava de fazer esse trabalho. You know, it was, people walked in sandals. Sabe que naquela época as pessoas usavam sandálias. And feet were really dirty. They were just dusty, dirty. E no pé acumulava muita poeira, ficava realmente sujo. And they looked awful. E então os pés não This tinham is nenhuma beleza. probably a good picture of what feet might have looked like. Provavelmente essa aqui era a aparência de um pé comum naquela época. Today we prepare our feet for foot washing, right? Hoje nós preparamos o nosso pé, né, para lavar pés. We wash our feet. Nós lavamos os pés. We trim our nails. A gente até corta as unhas. It would be embarrassing if we did not do that. Seria até embaraçoso se não fizéssemos assim. But that's not how it was during Jesus' time. Veja que não foi assim que aconteceu naquele dia com Jesus. You know, those feet walked on dirty streets. As pessoas andavam em ruas de terra. And moreover, in those times, people were throwing their excrements to the street. E muitas vezes, como por causa do saneamento, as pessoas jogavam o próprio lixo da casa na rua. And people walked in this. E as pessoas andavam em cima daquilo. So the very purpose of washing the feet was to just give relief for that person. Portanto, o objetivo principal de lavar os pés ao entrar era de aliviar esse cheiro, esse mal-estar. But only a person from the lowest class would do it. Mas somente naquele momento, And now it's too late to find anyone. eles perceberam que não tinha servo, mas era tarde demais para encontrar So alguém. disciples argue who is the greater. E os discípulos começaram a discutir ali quem é o maior. They know Jesus very well, you know? Eles conhecem Jesus, né? And they Percebe? know that he is different kind of rabbi. E eles sabem que Jesus é um rabi muito And diferente. they think maybe he did it on purpose. He didn't remind us. E eles pensaram, olha, talvez Jesus fez isso de propósito, né? Ele tem alguma coisa em mente. And they think, I don't want to do it. E eles acham, olha, vai dar tudo certo. They're wondering, which one of will be asked to do this dirty, unpleasant task? E eles estão se discutindo, olha, quem será que Jesus vai pedir entre nós para fazer isso aqui? So they argue. E eles estão discutindo ali. Please, Lord, please, Por please, favor, not Senhor. I. Por favor, Senhor, não eu não. I have been with you from the beginning. Eu estou contigo desde o início. I am the oldest. Eu sou o mais velho. Let the younger do it. Deixe os mais novos fazerem isso. I am too young. The older people should know better. E eles sabiam que os mais novos deveriam I respeitar worked os mais hard in velhos. my life, Lord. Não queremos fazer esse tipo I'm de trabalho. educated. Sabe, eu tenho diploma, eu I've sou got formado. theology degree. Eu tenho um diploma de teologia. I am on the church board. E eu faço parte da comissão da igreja. I'm an elder. Eu sou um ancião. I'm pastor. I'm president. Eu sou um pastor, eu sou presidente. Please, Lord, not I. Por favor, Senhor, não eu. Each one of them was afraid Cada um deles estava com medo that Jesus will ask one of them to do this ugly, dirty, smelly job. e cada um deles temia que Jesus pedisse para um deles fazer esse trabalho And then repugnante. we have a paradigm shift. Então, naquele momento, nós temos uma mudança de paradigma. We have an amazing paradigm shift. Nós temos uma mudança extraordinária de paradigma. As you know, Você sabe, Jesus begins to behave very strangely. Jesus começa a se comportar de maneira muito estranha. At the very moment when they thought that Jesus would ask one of them, Naquele momento que eles achavam que Jesus ia escolher algum deles, Jesus breaks all the cultural
conventions. Jesus então quebra todas as convenções sociais. Jesus, the rabbi, takes the bowl and begins to wash their dirty feet. Jesus, o próprio Rabi, pega aquela bacia, se ajoelha e começa a lavar o pé dos seus discípulos. They were absolutely stunned. They couldn't believe what was happening. Eles estavam todos paralisados, não podiam acreditar naquilo que estava There's acontecendo. not a chance that any Jewish rabbi would do this. Não havia chance nenhuma de algum rabi judeu fazer aquilo. What Jesus did was completely unprecedented. Aquilo que Jesus fez não tinha nenhum tipo de precedentes. It was such a shock that it changed their lives. Era um choque tão grande que acabou transformando a maneira dos discípulos You know, verem Ellen a White vida. in Desire of Ages says this. Portanto, Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, diz o seguinte: This action opened the eyes of the disciples. este ato abriu os olhos dos discípulos. Bitter shame and humiliation filled their hearts. A vergonha e a humilhação começaram a encher o coração deles. They understood the unspoken rebuke and saw themselves in altogether different light. E eles entenderam de maneira silenciosa tudo aquilo que não tinham compreendido e começaram a transformar o coração. And now we go back to our methodology. Agora retornamos à nossa metodologia. Do you remember our methodology at the beginning Lembra of my a nossa sermon? metodologia que acabamos de discutir? What was it? Qual foi a metodologia? When you see Jesus, Quando you see você vê whom? Jesus, você vê quem? You see the Father. Você vê o Pai. When you see Jesus, you see the Father. Quando você vê Jesus, você está vendo o Pai. So when I watch my brother washing my feet, Portanto, quando o meu irmão está lavando o meu pé, it is God himself who washes my feet. é o próprio Deus em pessoa lavando o meu And pé. I wash the feet of God. E eu lavo os pés de Deus. Isn't that amazing? Não é algo fascinante? Who is our amazing God? Who is he? Quem é esse Deus maravilhoso? A God, the King of the universe, Um Deus que é o rei de todo o universo, becomes a slave, se torna neste momento um escravo, a servant um servo, who washes dirty feet que of lava os humanity. pés sujos. What an amazing God Que we Deus serve. maravilhoso é esse servo. Que Deus maravilhoso nós servimos. What should I feel when I see God washing my feet? O que eu deveria sentir quando eu vejo o próprio Deus lavando os meus pés? How should I feel about this strange God Como é that que eu devo, doesn't exist in any other religion? como é que eu devo entender esse Deus estranho que não existe em nenhuma outra religião? Ellen White said these amazing words. E Ellen White diz essas palavras maravilhosas, perceba. Tivesse Deus o Pai vindo ao mundo e habitado entre nós, humilhando-se e velando a sua glória, a fim de que a humanidade pudesse o contemplar, não se haveria mudado a história que temos da vida de Cristo. Em cada ato de Jesus, em cada lição de suas instruções, devemos ver e ouvir e reconhecer a Deus. Na vista, no ouvido, no reconhecimento, são eles a voz e os movimentos do Pai. So God washed the feet of humanity. Portanto, Deus lavou os pés da humanidade. You know, Jesus had a dream. Sabe, esse é o ensinamento de Jesus. To show us the Father today. E o sonho dele é mostrar o Pai para cada um de nós And hoje. through washing the feet of his disciples, he showed us the Father in a brand new light. Perceba, conforme ele vai lavando os pés dos discípulos, ele começa a revelar quem era o Pai de fato. Just like the Son, Assim como o Filho. the Father is the servant, slave of his creation. O Pai é o servo e escravo da sua This criação. is the fifth face of God nobody noticed. Essa é a quinta face de Deus que parece que ninguém Nobody talked percebeu. about this. Ninguém conversa sobre isso. Nobody talks about this face of God. Ninguém conversa sobre essa face de Deus. And yet, that's how God chooses to introduce himself to us through the person of Christ. E mesmo assim, esta é a maneira como Deus decide se apresentar à humanidade. You know, we often see God as the king of the universe, as the judge who requires obedience. E frequentemente nós enxergamos Deus como o rei do universo, ou aquele que vai julgar cada um dos nossos atos. Your will be done, not mine. A sua vontade seja feita e não a minha. It is true, he's our creator and a judge. E é verdade, ele é o nosso criador e o nosso juiz. But in the person of Jesus Christ, he's also our servant. Mas na pessoa de Jesus Cristo, Deus é também o nosso servo. I, God of universe, have not come to be served,
but to serve and give my life as a ransom of many. Eu, o Deus e Criador do universo, não sou aquele que vai ordenar e governar sobre vocês, mas eu vou dar a vida por vocês. So I would like you to remember this image Portanto, eu gostaria que vocês lembrassem dessa when imagem. you do feet washing next time. Quando você fizer o lava-pés da próxima vez, When you kneel down in front of your brother or sister, quando você se ajoelhar diante do seu irmão ou da sua irmã, you're washing the feet of God. você está lavando os pés de Deus. And then you watch God washing your feet. E então você se assenta e assiste a Deus lavando os seus pés. Jesus said this. Jesus disse isso. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. And of course, E é water claro, a água is a symbol of the Holy Spirit, é o símbolo do Espírito Santo, symbol of cleansing. símbolo de limpeza. To be called the Church of Christ means that we must be washed by the water of the Spirit. Perceba que tornar-se a igreja de Cristo significa ser lavado pela água do Only then Espírito. we'll understand who God really is. Somente então nós compreenderemos quem Deus de fato Only é. then we will see God in others. Somente então nós perceberemos Deus nos outros. Ellen White wrote these wonderful words. E Ellen White traz essas palavras maravilhosas. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens e em seu trato diário falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Did you catch this? Você entendeu isso aqui? All desire for supremacy. Todo o desejo de supremacia. All desire for supremacy. Todo o desejo de supremacia. And you know what happens next? E sabe o que acontece logo depois? Pentecost. O Pentecoste. When we get rid of all the desire of supremacy, ruling over one another, Quando nós nos livrarmos de todo o desejo de supremacia, de um governar sobre o outro, the Pentecost will happen. o Pentecoste finalmente vai acontecer. It is desire to rule over one another that prevents us from having Pentecost. Veja que é o desejo de governar um sobre o outro que remove a permissão do Pentecoste. They abandoned all desire for supremacy, Eles abandonaram todo o desejo de supremacia. and the Spirit came. Portanto, o Espírito veio. Brothers and sisters, do you long for the latter rain? Amigos, irmãos e irmãs, será que nós desejamos receber essa chuva serôdia? Do you want the Spirit to come? Você quer que o Espírito Santo de fato venha? Do you want to revive your local churches? Você quer reavivar a sua igreja local? Do you want to win the West Sao Paulo Conference for Christ? Você gostaria de ganhar toda essa região oeste de São Paulo para Jesus? Do you want to win Brazil for Christ? Você gostaria de ganhar todo o país, o Brasil, para Cristo? Here's your recipe. Aqui está a receita. Abandon desire for supremacy. Abandone o desejo de supremacia. In your local churches as leaders, Na sua igreja local como líderes, be servant slaves. seja servo e escravo. Have the mind of Christ, Tenha essa mente de Cristo, who did not think equality with God a robbery, que não buscou ser igual a Deus, but made himself nothing mas se tornou como nada, como zero, and took the form of a slave. e tomou para si a forma de escravo. I would like to leave you with a moment of personal reflection. Gostaria de deixar você num momento de reflexão pessoal agora. Pense em algo que eu poderia fazer melhor para refletir a quinta face de Deus na minha igreja local. Dear Jesus, Querido Jesus, we so often play the game of power in our churches. muitas vezes nós brincamos o jogo do poder na nossa igreja. We want to be number one. Queremos ser o número 1, We want to be the greatest. queremos ser o maior, And we forget about what John said. mas acabamos esquecendo aquilo que João disse. There must be more of him and less of me. Deve haver mais dele e menos de mim.
Oh Lord Jesus, give us your mind, Por favor, pedimos, Senhor, nos dê a sua mente, so that we can welcome the latter rain para que possamos dar as boas-vindas à chuva serôdia and welcome you as the King coming back to take us home. e recebê-lo como rei que está retornando para nos levar de volta para casa. Thank you, Jesus, that you reveal to us your face Obrigado, Pai, porque o Senhor revelou para nós a sua face, through the lowly ministry of Jesus. através de um ministério de abnegação de Jesus Cristo. I pray in Jesus' name. Nós oramos tudo isso em nome de Jesus. Amen. Amém.